Portanto, essas são unidades Gen 5 totalmente novas do Team Group. Estes são os Z540 do T4. Testei as versões de 1 e 2 TB e você pode ver a grande diferença de desempenho entre os modelos de 1 e 2 TB. E lembre-se que este é o A440, a versão anterior, este é um Gen 4. Unidade incrível para a faixa de preço, especialmente as especificações escritas em terabytes. Mas agora temos um drive Gen 5x4, então 4 pistas na Gen 5, o que nos dará muita velocidade. O Team Group também me enviou alguns bad boys. Então vocês vão colocar seu SSD juntos. Eles estão transferindo todos os benefícios para a nova geração? Você realmente precisa disso? Bem, vamos descobrir também. Agora, se você olhar a unidade bem de perto, verá que ela tem duplo silêncio. Tenha isso em mente se quiser encaixá-lo em determinados slots que suportam apenas NVMe ES unilaterais. A versão de 1 TB e 2 TB possuem quantidade de chips muito semelhante em ambos os lados. Portanto, não importa se você optar por uma capacidade menor, ambos ainda terão dois lados. Agora, o interessante é que esse pequeno adesivo de dissipador de calor de cobre vem separadamente no pacote. Então você terá que aplicá-lo sozinho. Eu recomendo fortemente que você faça isso porque espalha o calor de maneira um pouco mais uniforme no SSD. Agora, o Team Group também me enviou esses dissipadores de calor malucos. Portanto, eles são chamados de Dark Airflow 1, dissipadores de calor PCIe Gen 5 para SSDs. Como você pode ver, há dois dissipadores de calor circulando. Você tem uma pequena ventoinha e um conector PWM de 4 pinos. Principalmente, isso vai resfriar a parte superior do NVMe, mas também fica por baixo e deixa um pouco por baixo também. Então vocês vão colocar seu SSD juntos. Mas acabei de fazer uma comparação de preços. Sempre que você estiver assistindo isso, pode ser um pouco diferente. Mas a versão de 2 TB custa $260. Se você olhar para os SSDs Gen 5 de 2 TB, o que há por aí? Como você pode ver, o Crucial 1 T700 é um pouco mais caro. Sabrent 1 é um pouco mais caro. Lembre-se que o 705 da Crucial é ainda mais caro. O 705, olhe só, lá também é um pouco mais caro. E a versão de 4 TB aqui tem um preço ainda melhor por terabyte. Então, se você olhar para o 2,1, o 4,1 custa $470 em comparação com o 4,0. Portanto, o melhor preço por terabyte está na versão de 4 TB, o que é uma loucura. A capacidade DRAM não é mencionada nas especificações do próprio Team Group. O cache DRAM, eles dizem que sim, mas eu tive que encontrá-lo no Tech Power Up. E aqui podemos ver que, curiosamente, no modelo de 1 TB, temos 2 GB de DRAM LPDDR4, o que na verdade proporciona bastante desempenho. Por exemplo, o Crucial T705 que testamos alguns vídeos atrás, esse tem apenas 1 GB por terabyte. Então aqui, o Team Group está dobrando o cache DRAM por terabyte. Como você pode ver, a versão de 2 TB aqui conta com 4 GB de LPDDR4, o que é muito interessante. E eles não têm informações sobre o de 4 TB, mas presumo que serão 8 GB então. Mas eu não tenho certeza. Você verá nos benchmarks como isso fará sentido agora. Portanto, em termos de velocidades de leitura e gravação sequenciais, no pacote, diz que você pode obter velocidades de leitura de até 12,4 GB por segundo e gravação de 1,8 GB por segundo. Então, em termos de 2 TB, como você pode ver, estamos obtendo literalmente velocidades de leitura de 12.400 GB por segundo. O de 1 TB é um pouco mais lento, cerca de 700 MB mais lento, mas muito, muito rápido. Mais rápido que o Adata Legend 970, mas não tão rápido quanto o Crucial T705. Se você observar as velocidades de gravação, verá que o de 2 TB deu um salto ainda maior agora, em torno de 11,7 GB por segundo. Um pouco mais lento do que diz na caixa, mas ainda assim incrivelmente rápido. E bem no topo das paradas, um dos melhores NVMe Gen 5 que experimentei. O de 1 TB custa menos de 10 GB por segundo. Insano novamente. Agora, passando para o Quick System Benchmark, que basicamente testa a unidade como uma unidade secundária no seu laptop, no seu computador. Em seu sistema, onde você executa tarefas muito leves, você não executará programas ou sistema operacional nele.
Você está apenas abrindo documentos, movendo algumas fotos, fazendo uma carga de trabalho muito leve neles. E aqui podemos ver que o de 2 TB está muito próximo do Crucial T705. E dentro de 1% disso, essas são uma das melhores unidades que testei. E como você pode ver, o de 1 TB é um pouco mais lento, ainda assim muito impressionante. Mas eu esperava velocidades um pouco mais rápidas do que o Samsung 990 EVO, que é um drive mais barato e uma espécie de drive híbrido. Apenas 2 pistas da geração 5, mas tem desempenho muito semelhante aqui. Portanto, para uma unidade secundária, não acho que vale a pena. E algumas das outras unidades Gen 4, talvez um preço melhor pelo desempenho. A seguir, benchmark de unidade de dados. Isso testa a unidade como armazenando os dados. Então, quão rápido é necessário para acessar os dados? Como você acessa determinados dados da unidade e grava dados nela? Portanto, novamente, não estamos executando programas ou sistemas operacionais, mas talvez uma unidade secundária que armazena mais dados nela. É como uma unidade de ativos em um fluxo de trabalho criativo, onde você coloca grandes ativos nele e os acessa, mas não trabalha ativamente com programas ou sistemas. É um pouco mais carregado como uma unidade rápida do sistema. E aqui podemos ver que a versão de 2 TB é a unidade mais rápida que existe. Muito por causa do cache DRAM ali. O que descobri neste benchmark é que quanto maior a capacidade e maior o cache DRAM, melhor será o seu desempenho. Como você pode ver, o Crucial T705 é muito semelhante ao drive de desempenho, mas por ter menos cache DRAM, seu desempenho é um pouco mais lento. Portanto, o Z540 de 2 TB é muito rápido. E você pode ver quão grande é a diferença de desempenho entre 1 e 2 TB. É uma diferença de 40% aí. Como você pode ver, o de 1 TB funciona apenas em algum lugar próximo aos principais drives Gen 4. Não é uma diferença tão grande, mas a versão de 2 TB tem um desempenho superior ao das outras unidades Gen 5. Passando para o benchmark completo da unidade do sistema. E este benchmark testa essas unidades como um sistema operacional onde você executa programas ou sistema operacional. Portanto, uma carga de trabalho um pouco mais pesada, muitas leituras e gravações aleatórias em toda a unidade. E aqui podemos ver que esta é uma unidade muito boa para o seu sistema operacional. É melhor que as unidades Gen 4. A versão de 1 TB meio que não é. Portanto, se você está pensando em apenas adquirir um sistema operacional ou unidade de programas, o SolidIM P44 Pro 1 TB é apenas alguns por cento mais lento, como você pode ver lá. Mas um preço muito melhor pelo desempenho. A versão de 2 TB aqui é muito interessante por causa da DRAM rápida que o sistema operacional rodará no topo do pacote. Ele provavelmente rodará mais rápido lá, mas dentro de 1% do melhor disco que já testei, que é o Crucial T705. Novamente, é interessante que as versões de 1 e 2 TB tenham um desempenho tão diferente. Há cerca de 20% de diferença entre essas duas unidades. Portanto, quer você esteja adquirindo a versão de 2 TB, ela realmente tem um desempenho melhor no mundo real, executando o sistema operacional e os programas nela. O que é muito interessante. Agora, este é um teste de consistência de desempenho da unidade. Isso testa a unidade por cerca de 19 horas, dependendo da velocidade da unidade. Testei o de 1 TB por 10 horas e meia. Você pode ver a gravação da tela. E isso embala a unidade por muito tempo. Ele grava mais de 20 TB de dados nele. É muito pesado nas velocidades de leitura e gravação. Ele testa a unidade para ver quão boas são as velocidades sustentadas na unidade. Quão bem ele consegue acompanhar uma carga muito intensa. Agora, combinando esse teste, bem como o benchmark de unidade de sistema completo e o benchmark de unidade de dados, podemos reunir quais unidades são melhores para nosso sistema operacional e nossas unidades de projeto, por exemplo, onde temos grandes ativos nelas e estamos trabalhando com eles ativamente. Então aqui você pode ver que a versão de 2 TB é muito melhor que a versão de 1 TB. Muito perto de 3 vezes o desempenho. E isso é uma loucura. Não pude acreditar e tive que testar novamente. Mas o teste de consistência com a versão de 2 TB é muito melhor. Novamente, provavelmente por causa do cache DRAM que ajuda você com isso. Tem muito mais disso. Pegando um pouco da carga e gravando os arquivos muito mais rápido na unidade, você terá mais espaço nela do que a de 1 TB. Este é um teste noturno e diurno em termos de teste de consistência entre as versões de 1 e 2 TB. O que nos leva a um ponto muito interessante. Você pode ver que nas unidades de 1 TB não há muitas no topo. Tem o 990 Pro que ainda é mais rápido.
Então, se você está pensando em adquirir a versão de 1 TB deste Z540, talvez não valha a pena. Eu provavelmente escolheria o Gen 4. Se você optar pela capacidade de 2 TB, começará a obter muito mais desempenho do que a de 1 TB. Portanto, é muito útil testar a capacidade de 1 e 2 TB, porque eles têm um desempenho muito diferente. Eu realmente nunca vi isso tão diferente. Mas isso realmente nos mostra aqui uma grande diferença. A versão de 2 TB é realmente incrível. E tem um desempenho bem no topo do gráfico. Não tão rápido quanto o Crucial T705, mas ainda assim muito impressionante. Lembre-se de que também é mais barato, porque cada célula desse chip pode ser escrita durante um determinado período de tempo. Este SSD é avaliado em 600 TB por 1 TB. E dobra com 2 e depois quadruplica com 4 TB. Portanto, 4 TB é avaliado com especificações de 2.400 TB. Mas se você lembra da versão anterior, a Z440, que deixarei na descrição abaixo caso ainda queira conferir. Porque ainda é um preço muito bom para o desempenho. Porque isso foi avaliado em 1.800 TB por 1 TB. O que significa que pelos próximos 5 anos você poderá preencher essa unidade de 1 TB todos os dias. E o mesmo com o de 2 TB pelos próximos 5 anos. E ainda vai ficar tudo bem com isso. Então essa classificação é absolutamente insana, o que é 3 vezes maior do que obtemos com a versão mais recente. Mas então, e as temperaturas e esse cooler então? Antes de conectar o cooler, queria ver se realmente precisávamos resfriar o SSD. Então o que fiz foi testar o drive de 1 TB por cerca de 10 horas para ver quais seriam as temperaturas. Porque você está escrevendo muitos arquivos nele, e isso é muito intenso para a direção, e geralmente as unidades ficam muito quentes. Então, a forma como testei foi apenas em um dissipador de calor integrado da placa-mãe da minha placa-mãe Asus ProArt X670E. E havia apenas uma pequena ventoinha que soprava ar sobre ele. Então, eu queria ter certeza de que havia algum fluxo de ar sobre ele. Não era necessariamente algo insano, apenas um fã disso. Mas havia algum fluxo de ar sobre ele. E posso ver que as temperaturas não passaram dos 60 graus Celsius em todos esses testes durante 10 horas. O que me fez pensar, isso é muito ruim. Temperatura muito boa para o terreno. Eu não acho que precisamos disso. Então fiz a mesma coisa no de 2 TB para ver se há alguma diferença. Se optarmos por uma capacidade maior, talvez essa fosse melhor. E estava um pouco mais quente. O de 2 TB, na verdade, atingiu 73 graus Celsius durante esse período. Mas isso ainda não é tão quente quanto você imagina. E não perto dos 100 graus C. Portanto, o dissipador de calor da sua placa-mãe está realmente bom. Você não precisa necessariamente desse grande fluxo de ar. Mas há um mas. Agora, como eu não tinha uma GPU instalada naquele caso, não havia nenhuma outra fonte de calor ali. Se você tiver uma GPU lá, isso dará muito mais calor aos SSDs que estão embaixo. E você pode precisar do dissipador de calor. Mas você só pode instalar este dissipador de calor quando instalá-lo no slot superior. Porque qualquer um dos slots Gen 5 inferiores diz adeus à sua GPU porque sua GPU não cabe. E talvez você precise do dissipador de calor. Então compre o fluxo de ar escuro deste T4, o que é realmente um design muito legal, e um cooler muito bom para isso, o que vai acabar um pouco melhor com o calor. Concluindo, esta é uma boa unidade a ser considerada? E eu diria que sim, mas, se você está considerando a unidade de 1 TB, realmente não vejo sentido. Porque você precisaria disso em vez da unidade de última geração Gen 4 que é realmente mais barata? Como o Solidyne P44 Pro, Samsung 990 Pro ou mesmo o Samsung 990 Evo que é uma espécie de drive misto. Está um pouco próximo do desempenho do de 1 TB, mas esta unidade é um pouco mais cara sem motivo algum. Só começa a fazer sentido quando você escolhe a versão de 2 TB. E agora começamos a ver um grande salto de desempenho em relação ao Gen 4. Se você quiser fazer isso, definitivamente vale a pena conferir. Assim como o 4. Quando você vai com os dois e está pensando em comprar 2 deles. Eu recomendo fortemente obter uma capacidade maior, como a de 4 TB. Porque o desempenho será pelo menos o mesmo ou talvez até um pouco mais rápido. Ainda não testei, se o padrão continuar o que vimos neste vídeo. O modelo de 4 TB é um pouco mais rápido. Então confira na descrição abaixo, onde você também pode encontrar o melhor banco para guias de construção de PC.
Se você quiser construir um para você, eles são totalmente gratuitos. Eu os deixei lá embaixo. Assim como o Minect. Se você quiser entrar em contato comigo, responderei a todas as minhas mensagens do Minect. Obrigado pessoal por assistir e até a próxima. Tchau.